Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Mais uma semana que eu resolvi gravar esse episódio no sábado de manhã, pra editar ele no sábado de manhã e publicar ele no sábado de manhã. Então, pensamentos fresquinhos aí, direto para os ouvidos de vocês. Hoje eu vou falar de 2 filmes que eu assisti no ano passado, que são meio que lançamentos do ano passado, apesar que não especificamente, né? São filmes de anos anteriores, mas que chegaram no passado nos streamings brasileiros. Eles são dirigidos por mulheres. Os 2 são fora do eixo de Hollywood, né? São de 2 países diferentes, 2 países que eu não costumo assistir tantos filmes. E que eu tenho a sensação de que eles passaram um pouco batido, né? No ano passado, conforme eu criava conteúdo, eu falava dos filmes. Então hoje eu vou falar um pouquinho mais, não muito extenso, vai ser um episódio curto. Eu mal comecei, eu já sei que vai ser um episódio curto. Mas vamos lá. O primeiro filme é A Natureza do Amor, da Monia Chokri. O título original dele é em francês, mas não é um filme francês, é um filme canadense, falado em francês do Canadá, que é diferente do francês da França. Eu não entendo nenhum dos 2 franceses, mas assim, quando eu vejo um filme francês, eu ainda consigo entender algumas palavras. Quando eu assisto algum filme canadense, que não é muito comum, eu não entendo absolutamente nada que eles estão falando. A Monia Chokri, eu já assisti um filme dela, que foi aquele Babysitter, que foi um lançamento da MUBI, acho que foi em 2023, que é um filme de 2022, né? Costuma demorar um pouco pra esses filmes fora de circuito chegar aqui no Brasil. E eu lembro que eu assisti, eu comentei em algum lugar e eu não gostei desse filme, do Babysitter. Apesar de ter uma estética legal, eu achei a mensagem dele meio esquisita, numa vibe muito parecida com A Bruxa do Amor, que também eu acho uma estética muito bonita, mas a mensagem, ela se perde um pouco pra falar comigo. Eu entendo de onde ela vem, mas não é muito uma coisa que me apetece tanto. Agora, A Natureza do Amor me surpreendeu muito, porque assim, eu fui assistir um pouquinho de má vontade, que eu tinha essa questão com a diretora, né? Eu falei, nossa, será que eu vou curtir? Até porque eu sabia que ia se envolver não com temas polêmicos, mas com temas delicados, entre muitas aspas, porque não é delicado a ponto de ser gatilho, mas pra mim é um tema, não vou dizer complicado, mas tipo, questionar o que é amor, entendeu? É um tema complexo, no sentido de complexidade mesmo, não no sentido de ser um tema difícil ou de ser um tema polêmico. Às vezes a gente acaba usando umas palavras como eufemismo para outras e na hora de usar o significado real delas se confunde, né? Aqui a gente tem a Sophie, que ela é uma mulher de uns 30 e vários, quase 40 anos. Ela tá nesse relacionamento longo, estável com o parceiro dela. Eles parecem que são felizes, eles parecem que se dão bem, sem aquele fogo do amor, sem nada daquilo, mas eles parecem ser companheiros um dos outros, eles têm uma rotina estabelecida, eles têm as profissões deles, eles são bem-sucedidos nas profissões deles, e beleza, parece que tá tudo ótimo, né? Então, as coisas mudam um pouco quando eles compram uma casa de veraneio. E aí precisam contratar uma pessoa pra fazer uma reforma em algumas coisinhas ali que tá precisando. E ela conhece o Sylvain, que é um rapaz do interior, assim, né? Eles moram em Quebec. Aí essa casa de veraneio é mais no interior. Aí tem esse rapaz que tem barba comprida e usa flanela e boné, sabe? Todo o estereótipo. Ele é um rapaz mais rústico, mais ou menos a idade dela, né? Não tem diferença de idade nem nada. Mas ele é meio que o completo oposto, que ela é uma mulher da cidade, ela é uma professora universitária, se não me engano, ela dá palestras na universidade, enfim. Ela é uma pessoa mais da academia, ela sempre tá vestindo roupas de linho, camisas muito bem passadas e tal, e aí tem essa figura de opostos, né? E aí tem algo nele que desperta um fogo nela que, meu Deus do céu, né? E eles começam a se envolver, e aí começa como uma coisa extraconjugal, e aí depois eles resolvem botar isso pra frente, né, dar continuidade nessa história deles, e vão ter alguns percalços, assim, justamente por causa dessa diferença deles, por eles virem de 2 mundos tão diferentes, né, e aí vão vir algumas questões, desde o começo, né, quando ela pensa, vou largar meu marido pra ficar com ele, ela vai pensando, aliás, o filme já abre com uma palestra dela falando sobre amor, sobre as definições filosóficas de amor, então o filme já começa assim com essa vibe e ele vai explorar esses temas ao longo da duração dele. Assim, esse filme não vai te dar todas as respostas e ele também não vai ter um quê moralista do tipo, ela fez a melhor escolha sim, ou ela está certa sim. Porque tem uns momentos que ela é meio escrota e o filme não passa muito pano pra ela, ele só mostra, tipo, tá vendo? As pessoas, elas são complexas. E é uma qualidade um pouco que eu vejo no cinema francês, tá? Que aqui é canadense, né? É um pouco diferente.
mas bebe um pouco da fonte. É um filme muito sexy. Gostei, assim, da cena. Quando é pra ser quente, ele é bem quente. Tem cenas muito boas nesse sentido. Quando é pros personagens serem ruins uns com os outros, eles também são. Mas mesmo assim, a gente torce, eu pelo menos torcer muito pela protagonista, pra ela se encontrar, ou pra ela ver o que é melhor pra ela. Se ela tomou a melhor decisão, não sei. Mas esse é um dos temas que o filme dá uma ensaiada, assim, sabe? Se esse negócio dos opostos se atraem é uma coisa que vai durar ou é só uma coisa assim que vai ser um fogo momentâneo e depois vai se apagar? E o que é melhor, né? O filme às vezes bota meio que essa comparação, o que é melhor, esse romance longo, mais uma sensação mais de companheirismo do que diamantes, ou um caso muito intenso e que meio que tem um prazo de validade. Então tem essas duas coisas assim que acontecem. O filme vai meio que, né, contando essas histórias e botando essas coisas na nossa frente, sem muito juízo de valor. É a gente que tem que tomar as conclusões. O filme não toma tantas conclusões pra gente. E eu gosto disso. Eu gosto quando a gente tem que pensar nas coisas. E também é uma comédia, então tem momentos que são genuinamente engraçados. É claro que tem coisas que acabam se perdendo na tradução e no contexto cultural também, né? Porque é uma coisa muito longe da gente, cultura canadense. A gente não consome tantos filmes, a gente não sabe muito como é o dia a dia lá, mas tem cenas que são de fato engraçadas. E eu me surpreendi bastante com esse filme. Eu gostei bastante. Também já tem coisa de 1 ano que eu assisti. Mas eu não acho que eu mudaria tanto de opinião num espaço tão curto de tempo. E os dois protagonistas são muito bonitos, o que ajuda, assim, eu sei que beleza não é tudo e tal, mas ajuda muito em algumas cenas muito específicas e tal, então gosto disso. E pra quem quiser assistir, A Natureza do Amor está disponível na Reserve Movision. O segundo e último filme que eu vou comentar aqui com vocês é Totem, da Lila Avilés. É um filme mexicano, um filme de 2023, que eu acho que chegou ano passado na Netflix. Ele foi a seleção do México para filme internacional, para o Oscar de 2024. Não acabou sendo indicado, que é uma pena, porque é um filme muito, muito bonito. Apesar de ser um filme bem intimista, assim. Então, né, é uma coisa que não chama tanto atenção no meio de tantos outros filmes, né? Mas eu gostei muito. Ele me lembrou bastante um filme argentino que chama Mamãe, 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 que por sua vez tem outras referências de filmes que eu não vi. Mas enfim, a gente constrói o repertório dia a dia. Mas é um filme que a protagonista é uma menina, uma criança de uns 8, 10 anos. E ela tá descobrindo o mundo à sua volta e a gente meio que tem o ponto de vista dela. Então a gente entra no filme sabendo quase nada que tá acontecendo. A mãe dela tá arrumando ela pra ir na casa dos avós, porque vai ter o aniversário do pai dela. Você percebe que faz tempo que ela não vê o pai, só que você não sabe por quê. Faz tempo que ela não vê o pai, os pais dela são separados, aconteceu alguma coisa. Você vai meio que descobrindo, porque ela tá confusa, porque é uma situação nova pra ela. E aí ela chega na casa dos avós e estão todos os primos, as tias, aquela coisa de casa grande e aquele monte de parente. E aí a família se divide em panelinhas, então tem os primos mais novos, os primos mais velhos, as tias, tá todo mundo na missão desse aniversário do pai dela, cada um fazendo uma coisa. E aí você escuta uma conversa aqui, uma conversa ali, você vai meio que montando na sua cabeça o que tá acontecendo. Mas eu já vou adiantar, né, pra criar algum interesse, pra vocês verem o filme. O pai dela tá muito doente. É isso que tá acontecendo. Ele tá muito doente, então ele deu uma afastada dela, porque ele não quer que a filha dele veja ele muito debilitado. E tá todo mundo tratando essa festa como se fosse uma despedida dele. Então eles vão fazer um negócio muito grande, vão chamar muita gente, muitos amigos, família, todo mundo que é importante na vida dele. Vão chamar pra esse aniversário pra meio que ser uma celebração da vida dele e meio que uma despedida. Então você vê os adultos muito preocupados e meio que brigando entre si também, porque, né, é a vida, são as complexas relações familiares. Mas você vê que eles estão, assim, muito tensos e muito tristes. E pras crianças é uma situação de alegria, porque eles estão se vendo, porque faz tempo que eles não se veem e gostam de estar lá e tal, então cada pessoa reage de um jeito. Aí tem o avô, que parece que ele tá muito bravo de estar aquela turma toda na casa dele, mas ele também tá triste por causa do filho dele e tal. Então, através do olhar das crianças, a gente vai vendo a reação dos adultos e a gente vai entendendo o que tá acontecendo e vai montando meio que esse quebra-cabeça complexo de relações e sentimentos. É um filme muito interessante, é um filme muito delicado,
por ter esse ponto de vista infantil, então as coisas que vão acontecendo, às vezes elas não parecem fazer muito sentido, mas é porque a gente tá vendo através dos olhos dessa criança que não entende a complexidade das coisas. E aí, pouco a pouco, a gente vai montando as peças desse quebra-cabeça. Não é um mistério, não é um filme de mistério que precisa ser resolvido, mas é um filme que ele começa com confusão e aí ele vai fazendo sentido, mas querendo ou não, é um slice of life, é um filme sobre aquela situação, sobre aquele fim de semana daquela família naquela casa, e que vai culminar no momento que a menina percebe o que tá acontecendo. Eventualmente ela vai entender o que tá acontecendo. E a cena que ela percebe é de cortar o coração, assim. Então, assim, não é um filme que vai ter uma mensagem sobre aproveitar os dias com a sua família, porque você não sabe quando vai ser o último. Ele não vai ter esse tom de moralismo, esse tom de passar uma mensagem. Ele é mesmo esse filme de pedaço de vida, dessa situação. Querendo ou não, é um drama de amadurecimento, né? Porque a partir do momento que a menina percebe o que tá acontecendo, ela não consegue mais voltar pra antiga ela que ela era antes, quando ela tava nessa ignorância, né? E querendo ou não, esse conhecimento vai fazer ela amadurecer. Mas é legal pensar nisso, né? Pensar na jornada dela nesse fim de semana. E o filme tem uma pitadinha que é bem legal pra gente, que é latina, como os mexicanos, que é essa dinâmica familiar de uma família muito grande, nessa casa grande, fazendo as coisas, e por mais que tenham coisas diferentes, as comidas são diferentes e tal, tem várias situações que a gente pode reconhecer da nossa própria vida, de quando a gente era criança e se reunia com muitos primos ou muita gente em datas específicas, ou as nossas próprias relações com nossos irmãos e primos, agora adultos, tendo que lidar com os problemas da família e tal. Então, vai ter algumas coisinhas assim que você vai se ver, e sempre é bom quando o filme traz isso pra gente, né, porque fica mais fácil da gente gostar quando a gente se reconhece naquelas situações. É um filme fofo, né, entre muitas aspas, por ter esse ponto de vista infantil e pelas relações, né, entre as crianças ser uma coisa mais inocente e tal, então tem essa parte do fofo. Ele é bonito, ele tem um visual muito bonito, o jeito que as câmeras são posicionadas é quase como se a gente estivesse sendo um intruso ali, como se a gente não devesse estar ali vendo aquelas cenas tão íntimas daquela família unida e tal. Mas eu gostei muito desse filme, ele me surpreendeu, eu não tava esperando nada quando eu fui ver ele e acabei gostando bastante. E pode parecer à primeira vista que é daqueles filmes onde nada acontece, porque de fato é a família tendo seu dia a dia e as conversas ali, as coisas que a menina vai percebendo. Não tem uma história assim do tipo, vai acontecer isso e aí isso vai ter consequência, vai acontecer aquilo. Não tem a estrutura tradicional assim do cinema de quem espera um acontecimento e uma catarse. Mas ele meio que tem. É só coisas muito quietas e coisas muito assim de dentro pra fora, ou de dentro pra dentro, né? Tem coisas que acontecem dentro e não são tão externalizadas assim, a gente só vê através de olhares, através de umas horas assim que se segura a respiração e tal. E eu gostei bastante desse filme. E por incrível que pareça, ele tá disponível na Netflix. O nome dele é Totem, T-O-T-E-M. E ele tá disponível na Netflix, foi lá que eu assisti. Então é daquelas joias enterradas no catálogo do gigante do streaming. Bom, gente, mais um episódio compacto essa semana. Pelo menos teve episódio, algumas diquinhas aí rápidas pra vocês. Espero que tenha ajudado, tenha criado interesse em vocês de assistir esses filmes. Semana que vem vai ter o episódio de assistidos do mês de março, então vai ser um episódio um pouquinho mais longo, mas não tanto, porque eu não assisti tantos filmes assim em março, a ressaca pós-Oscar é real, mas vamos ver, ainda tem um fim de semana até o final do mês, quem sabe eu assisto algumas coisas aí no fim de semana. Fiquem ligados nas minhas redes sociais, o Instagram é @filme.a.semana, o Blue Sky Lalariland, o TikTok Filme da Semana tudo junto, então vocês podem falar comigo pelo e-mail podcastfilmedasemana@gmail.com. Por hoje é só, fiquem bem, até semana que vem, tchau, tchau.